E fala, Brasil Craques! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês dele que tá dominando as redes sociais, o único assunto do momento no mundo do esporte, tirando as Olimpíadas, é claro, Lionel Messi. Eu quero contar pra vocês um pouco do porquê que ele rompeu com o Barcelona, explicar todos os detalhes que vocês precisam saber e ainda cravar o destino dele. Eu acredito que já tá bem encaminhado e vou falar pra vocês no vídeo de hoje então. Bora lá conferir esse vídeo. E eu quero começar o vídeo de hoje dizendo que o maior jogador da história do Barcelona e um dos melhores da história de todo o futebol queria ficar sim no Barcelona. O círculo próximo de Lionel Messi afirma que o jogador está em estado de choque e ele não tinha escutado nenhum e-mail, nem envelope, nem nenhum tipo de comunicação de qualquer outro clube senão o Barcelona nos últimos meses. Ele tinha total prioridade de ficar no time catalão e não ouviu de City, não ouviu de Chelsea, não ouviu de PSG, não ouviu de nada. Ele só queria o Barcelona. E o Juan Laporta, o presidente do Barça, fala isso em entrevista. Hoje ele teve uma coletiva de imprensa, né, que respondeu 30 perguntas, respondeu todo mundo que estava lá e perguntou sobre Messi. Ele respondeu. O que aconteceu então? Por que Messi não ficou no Barcelona se tanto jogador que ia reduzir o seu salário quanto o presidente, todo mundo queria que o Messi ficava? Não, por que não aconteceu, né? E já deixando claro que ninguém estava pronto para isso. Acho que pegou de surpresa todo mundo, pegou tu que tá assistindo aí, pegou o Juan Laporta, pegou o Messi, me pegou, pegou todo mundo de surpresa. Mas vamos com calma, porque tem bastante coisa hoje. Vamos começar falando então por que não aconteceu, por que esse acordo não aconteceu na prática. O Barcelona chegou a dois acordos com o Lionel Messi. O primeiro deles seria pago, o salário de 2 anos, né? Seria pago em cinco, ou seja, o Messi até poderia ir para a MLS. Eu comentei aqui no vídeo qual será o destino de Messi, que eu vou deixar na descrição para vocês verem quantas coisas mudaram de uns tempos para cá. Mas ele tinha chegado nesse acordo então de dois salários por 5 anos, ou seja, seria pago mais passado e tal. A gente sabe que o Messi ganhou 674 milhões nos últimos 4 anos, então não faria tanta falta para ele, sim, pagar parcelado, vamos deixar isso claro, né? E ele poderia ir para a MLS, por exemplo, como embaixador do clube e tal. Tinha esse acordo com o Messi, teve um acordo prévio também de contrato, mas nenhum dos dois pôde ser seguido por causa das regras de fair play da La Liga. E quais são as regras de fair play da La Liga? O time, obviamente, não pode passar de 100% da sua receita salarial. Se o clube recebe 100, ele não pode gastar 120, por exemplo. E aí que começa o problema do Barcelona. Como eu já tinha falado para vocês, o Barcelona estava usando 110% da sua folha salarial, quando deveria estar gastando no máximo 70% para conseguir, junto com os direitos televisivos, junto com os outros gastos gerais do clube, conseguir pagar os salários. Mas ele estava então em 110% e com a saída de Messi fica com 95%. Ainda é quase instalando assim. A gente sabe que o Coutinho tá para sair, tem a negociação do Griezmann com o Atlético de Madrid, mas o Barcelona está em muitos problemas financeiros. Então, fair play salarial é o problema número um do Barcelona em termos de salário. O segundo deles seria uma possível saída, na verdade, né? Os direitos televisivos, que tem até um investidor de fundo holandês de dinheiro, que iria ceder ao Barcelona 270 milhões de euros para ajudar nessa situação. E aí vocês me perguntam, João, como que 270 milhões de euros não vai ajudar o Messi? Porque conseguiria pagar nessa temporada e depois os torcedores voltam aos estádios. Como que isso não ia ajudar? Como que não vai resolver a situação? E aí eu digo para vocês lembram do Barça Gate que aconteceu quando ainda era o presidente Bartolomeu do Barcelona? Esse mesmo presidente que acabou sendo preso, que descumpriu, né, o combinado com o Messi de que ele poderia sair de graça caso fosse à vontade, não aconteceu, que daí teve toda aquela polêmica de que eles investiram mais de 1 milhão de euros para uma empresa de mídias sociais falar bobagens sobre a família dos jogadores ou qualquer outra coisa relacionada aos jogadores. Vocês têm noção que é um presidente pagar isso? Beleza, foi preso, né? Mereceu. Mas, além disso, o Barça Gate, ele deixou muitas dívidas. Claro que também teve a perda de receita na pandemia, mas estima-se que o Barcelona, nas últimas temporadas de Bartolomeu, ele fazia o seguinte, ele ganhava 1 bilhão de euros, tá? Isso em receitas, direitos televisivos, compra de camisas e tudo mais, assim, que envolve a parte financeira do Barcelona, e gastava 950 milhões, ou seja, já é uma margem próxima. Só que aí veio a pandemia e o final do Barça Gate, do escândalo, e o Barcelona começou a ganhar aproximadamente 750 milhões de euros, esse era o valor que se falava, e gastava esses 950.
Então eles começaram a acumular dívidas. Estima-se que na última temporada agora, por causa aí da pandemia do coronavírus, foram 490 milhões de euros. Então pega o Barça Gate, que teve os primeiros, vamos dizer assim, 200 milhões de euros, mais esses 490 milhões de euros, bota tudo isso, mais um teto salarial fechado. Assim, eu nem sei dizer pra vocês se o Barcelona vai conseguir inscrever Agüero, Depay, o Emerson Royal e o Eric Garcia. Eu não consigo dizer pra vocês. Imagina o Messi, entende? Sabe, assim, é muito triste o jeito que foi. É muito triste o Messi sair do clube e ficar em estado de choque do jeito que foi. Mas agora a gente tem que seguir. O Juan Laporta falou hoje em entrevista, e eu também quero falar pra vocês da entrevista de Pochettino, né, o atual técnico do PSG e do Guardiola. Como eu tava falando pra vocês aqui, então, o Juan Laporta ele disse o seguinte: ele falou que o Barcelona queria que o Messi ficasse, ele falou que o clube já estava certo, já tinha um aperto de mãos, que o Messi não tinha escutado mais nada, é isso que eu vim noticiando pra vocês, até falei que o Messi ia ficar, e eu achei, como acho que todo mundo achou que o Messi ia ficar, né? Mas o Juan Laporta comenta então, o Messi queria ficar, a gente queria que ele ficasse, e teve esse fair play financeiro. Mas aí qual seria a saída, né? Eu falei desse fundo de investimento holandês, mas eu não complementei uma coisa. Tinha uma saída, sim. Só que a saída seria o Barcelona ganhar e receber esses 270 milhões de euros para a próxima temporada desse fundo, só que o Barcelona ficaria preso na La Liga por 40 anos. E aí vocês podem pensar, nossa, qual é o problema? Um time que é um dos principais da La Liga ficar na La Liga por mais 40 anos, qual é o problema? O grande problema, eu falo pra vocês, é Superliga. Superliga é o problema. Não sei se vocês já ouviram falar, eu fiquei sabendo recentemente, mas a Superliga é uma iniciativa do Barça, do Real e da Juve de fazer uma Superliga Europeia, independente da nação, juntando apenas os melhores times. Não teria mais La Liga, Série A, Premier League, seria uma liga, teria no caso essas, mas os principais times iriam jogar a Superliga. E aí o Juan Laporta falou, tem uma história, 122 anos de um clube, que está acima de qualquer jogador e seus objetivos devem ser respeitados. Ou seja, não, a iniciativa da Superliga não foi deixada de lado e com certeza é um dos fatores para o Messi não ter ficado. Ah, mas o Messi não podia ceder, não podia ganhar 5 milhões de euros na primeira temporada que fosse, depois ganhava o resto com a volta do estádio, não sei o que, e qualquer cenário. Gente, o Messi fez tudo. O Juan Laporta falou na imprensa, não sei como é que foi aí o contato direto entre eles, mas pelo menos a imprensa ele revelou que sim, o Messi cedeu muito mais do que era imaginado e eles liberaram ele não agora dia 31 quando fechava a janela de transferências, mas agora já 5 de agosto para que ele tenha aí 25, 26 dias de negociação com qualquer outra oferta que ele vai receber. E sem mais delongas, eu quero falar pra vocês aonde que o Messi vai. Vamos imaginar alguns cenários, eu vou deixar por último que eu acho que vai acontecer, e até tem um jornal espanhol que acabou de anunciar enquanto eu gravava esse vídeo, por isso que vocês vão ver um mini quartinho ali entre o que eu tava gravando e essa parte agora, porque um jornal cravou aonde o Messi vai, e eu acho que não é surpresa pra ninguém, mas vamos falar dos principais cenários. A gente tem o Manchester City a gente sabe que dinheiro não falta pra eles, acabaram de assinar o Jack Grealish por 100 milhões de euros, mas aí que tá, o Pep Guardiola hoje foi à imprensa porque vai ter o jogo da Supertaça da Inglaterra, né, que é o campeão da Premier League contra o campeão da Taça da Inglaterra. E aí, que é o Manchester City contra o Leicester, no caso. E aí vai ter esse jogo, então ele tinha que ter ido à imprensa e perguntaram, obviamente que iam perguntar de Lionel Messi, né, se o City está envolvido. Perguntaram de Lionel Messi, Pep Guardiola falou, a gente acabou de assinar o Jack Grealish, tem negociações com o Harry Kane, Messi, se a gente soubesse que o Messi está liberado, a história seria outra. Ou seja, até deixou eu entender que o Jack Grealish não estaria ali se o Messi estaria disponível, né? Mas beleza. E aí ele também comenta que, por exemplo, que Bernardo Silva, o ponta direita português, tá querendo sair do clube. Ele mais 2 ou 3 nomes. Mas então não seria impossível, só que o Messi não está nos planos. E aí tu não pode não estar nos planos tendo esse clube que eu acho que vai contratar o Lionel Messi, já a mil querendo o Lionel Messi. Mas vamos falar dos outros dois cenários. Chelsea e Bayern de Munique. Acho que qualquer outro time é utópico, tirando o que eu acho que vai assinar. O Chelsea agora está nas negociações finais com o Romelu Lukaku, aproximadamente 110, 115 milhões de euros. Não sei se tem espaço salarial para o Messi, ainda tem renovação de Mason Mount para fazer. Não sei, Jorginho. Então, honestamente, eu não sei se... Não acredito que o Messi vá para o Chelsea. Até porque se fosse para a Premier League, acho que iria para o Manchester City sim, pela proximidade com o Guardiola também, e por ser um clube atualmente
que tá aí com pelo menos uma promessa, né? Vamos dizer, um projeto esportivo um pouco melhor que o do Chelsea, mesmo que o Chelsea tenha ganho a Champions League na temporada passada. E o último que eu quero comentar com vocês é o Bayern de Munique. Eu acho que esse é o único que... Eu acho que tem mais chance que o City até. Mas eu também não vejo acontecendo. Eu não vejo o Messi preferindo ir pra Munique do que pra Paris. Óbvio que ia ser Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain provavelmente vai fechar sim com o Messi. Eu acredito que tem grandes chances. O jornal Marca da Espanha, que é bem conceituado, acabou de confirmar essa transição. Só que não, o Messi não se pronunciou. O PSG não se pronunciou, nem os veículos aqui brasileiros, os principais, a TNT Sports, por exemplo, nada. Agora eles até estavam em live comentando sobre isso, nada. Então, não sei se realmente vai acontecer, mas eu acredito que é muito difícil. Imaginem, ok, o Manchester City ainda teria espaço porque a Premier League é a melhor liga do mundo, mas Munique, aí ele vai preferir ir para Munique do que jogar junto com o Neymar, com o Di Maria, de novo, grandes amigos, com o Verratti, que é grande amigo dele, jogar com o Léo Paredes, jogar junto com o Mbappé. Eu acho utópico. Eu acho que o único clube que tem chance de contratar o Lionel Messi é o PSG, que tem capital, né? Não acredito que ele vai voltar pro time que liberou ele, né? Pro time que, no caso, deu e mostrou ele ao mundo, né? Vamos dizer assim, o time da Argentina, o Newcastle, né? E não acredito que também não vai para MLS agora. Tem muito futebol para jogar. Tem a Copa do Mundo de 2022 ainda no Catar. Eu acho que o Messi vai sim pro Paris Saint-Germain. E se eu tivesse que cravar hoje, eu diria Messi vai sim pro Paris Saint-Germain. Depois da declaração do Guardiola de que ele não tá nos planos, eu acho que é assim, mais de 80% de chance. Mas é isso, Brasil Cracks. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas tem absolutamente toda a informação que tu precisa saber para estar informado sobre o Lionel Messi, comentar com teus amigos, comentar com a tua família e chorar no banho, porque todo mundo vai chorar no banho. É inevitável imaginar Barcelona sem Messi, Messi sem Barcelona. E é isso, eu vou ficando por aqui, Brasil Cracks. Até a próxima.